Hello, hello! Hoje nós vamos falar sobre as perguntas mais comuns em inglês durante uma entrevista de emprego. Eu preparei aqui 10 perguntas, vou passar cada uma com vocês. E hoje, só lembrando que nós não vamos focar tanto na resposta em si, mas mais na pergunta. Eu quero que hoje vocês conheçam as perguntas. Então, começando pela primeira, não tem uma ordem exatamente, pode ser que elas apareçam, que elas sejam perguntadas em ordens diferentes, pode ser inclusive que o recrutador não pergunte, ou que ele pergunte outras coisas, mas eu separei aqui 10 que são bem comuns. Então, a primeira é, aqui, Could you please introduce yourself? Então, aqui, essa pergunta pede para que a pessoa fale sobre si mesma. Introduce yourself significa fazer uma breve apresentação sobre si mesma, falar sobre a sua história, falar sobre a sua trajetória. E outra coisa também que eu gostaria de destacar nessa pergunta é essa estrutura aqui. Could you please? Quando nós dizemos alguma coisa com could you e o please aqui ou o please no final, é uma estrutura de quando a gente está fazendo um pedido de uma forma mais polida, mais educada. Então, por exemplo, em outro contexto, could you please open the window? Você poderia abrir a janela? Então, é um pedido que se faz. Normalmente eu uso aqui o please logo após, mas você pode dizer também, could you introduce yourself, please? Então, tanto faz o local do please nessa frase. Ele pode ficar aqui ou ele pode ficar ao final. Outra coisa também que é bastante perguntado numa entrevista de emprego é isso daqui, ó. What would you consider your greatest strength? Então, o que você consideraria como a sua maior força, a sua maior qualidade? Greatest tem um sentido, primeiro, greatest vem de great, que é ótimo, muito bom, né? Ele é melhor que bom, ótimo. Então, quando a gente usa esse final aqui em great, e aí ele fica greatest, quer dizer que aqui nesse caso pode ser entendido como o melhor, o maior. E em seguida vem strength, que seria força, qualidade. Então aqui é uma pergunta de pontos fortes e pontos fracos. Pode ser que a pessoa emende também. Então, se quiser fazer essa pergunta como ponto forte e fraco, você poderia dizer What would you consider your greatest strength and your greatest weakness? Mas a próxima pergunta fala sobre weakness. Então, uma outra maneira de perguntar, mas could you tell me about your greatest weaknesses? Or could you tell me about your weaknesses? Então, aqui eu coloquei no plural também. A pessoa pode perguntar desse jeito, a pessoa pode perguntar desse jeito. Isso meio que tanto faz o tipo de pergunta, mas ela está falando sobre os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Então, você vai descrever um pouco sobre a sua personalidade e as habilidades que você tem, especialmente para performar este trabalho. A próxima pergunta, Why did you leave your last job? Why did you leave your last job? Então, essa é uma pergunta que está no passado, por causa do did. Talvez a empresa pergunte isso assim abertamente, talvez eles vão tentar entender isso de uma forma mais sutil. Mas a pergunta é, por que você saiu do seu último emprego? Então, o que motivou você a sair daquele emprego? Ontem eu comentei, que não cabe falar mal sobre outras empresas, sobre os seus ex-colegas, então essa é uma pergunta que precisa ter uma especial atenção quando você for responder. Agradeço pelo tempo que você passou lá, deu tudo certo, muito que bem, mas contrato acabou, vida que segue. Próxima pergunta.
Aqui. Describe your management style. Então, essa é uma pergunta para quem vai fazer parte de algum cargo de gestão, porque management é gestão, então essa pessoa vai ser um manager, um gestor. E aqui a ideia é que você fala sobre o jeito que você lida com outras pessoas e a maneira como você vai engajar as pessoas no projeto e garantir que esteja tudo dentro do prazo, que esteja tudo correndo de acordo com o que foi previsto. Mais uma pergunta que pode ser que apareça em entrevista de emprego. What are you looking for in your career right now? Então, o que você está procurando? Looking for, aqui tem um sentido de procurar, buscar. Uma coisa que você está buscando para a sua carreira neste momento. Pode ser que o recrutador pergunte ao que você está buscando para os próximos 2 anos, para os próximos 5 anos, for the next 2 years, for the next 5 years. Pode ser também. Ou pode ser que ele pergunte neste momento, no sentido de que o seu próximo emprego, o que você quer para o seu próximo emprego. Depois, outra pergunta também que é bem comum de aparecer durante a entrevista, ou talvez até antes, é sobre o salário. Então, what are your salary expectations? What are your salary expectations? Quais são as suas expectativas de trabalho? O quanto você espera ganhar por esse trabalho? No exterior, a negociação de salário ela tende a ser feita de um modo um pouco mais aberto. Então, você vai dizer, por exemplo, eu espero ganhar entre X e X para essa vaga. E aí, o recrutador vai ver se isso está dentro do budget, dentro do orçamento que eles têm para essa vaga. E se estiver ótimo, já encerramos a negociação. Se não estiver, então vai precisar negociar um pouco. E normalmente isso é falado de uma forma mais aberta. Então, falar sobre dinheiro é algo que tende a ser negociado de forma mais fácil, digamos assim, no exterior. Então, bem normal que eles perguntem isso durante a entrevista. E aí, você precisa saber o quanto que você espera ganhar. Depois, do you have a notice period? Do you have a notice period in case you are hired? No caso de você ser contratado, você tem um notice period. Notice period é esse período de notificação, digamos assim. Isso vale especialmente para quem ainda está trabalhando. Então, você aceitou um novo emprego, você precisa dizer para o seu chefe antigo que você vai sair. Então, quanto tempo você precisa ainda trabalhar no emprego antigo para poder fazer essa transição? Porque, normalmente, as empresas vão pedir que você fique mais pelo menos 2 semanas para poder terminar as suas tarefas, cumprir todos os seus últimos compromissos e passar o seu cargo para outra pessoa. Então, é bem comum que o notice period seja 2 weeks, 2 semanas. Algumas empresas, alguns contratos vão pedir um pouco mais, mas normalmente, uma base seria umas 2 semanas, notice period. Quase no final. A penúltima pergunta que eu separei para hoje é: Are you willing to travel? Are you willing to travel? O quão disposto você está a viajar se for necessário. Esse are you willing to tem uma ideia de que o quanto você concorda fazer isso, o quão disposto você está a fazer isso. E aí pode ser, por exemplo, travel, viajar, ou work, overtime, trabalhar a mais, fazer hora extra. Ou outra pergunta nesse sentido é are you willing to work in another time zone? O quão disposto você está
a trabalhar em um fuso horário diferente. Então, são perguntas que podem aparecer também com essa estrutura. And finally, the last one. Finalmente, a última pergunta que eu separei para hoje é essa daqui. Why should we hire you? Pode ser que essa pergunta apareça na sua entrevista, pode ser que não. Mas o que eles estão perguntando é, por que nós deveríamos contratar você? Então, aqui você vai falar sobre as qualidades que você tem, especialmente as técnicas, que dão match ali na descrição da vaga. Então, caso essa pergunta apareça, você precisa lembrar o que eles estão pedindo ali no job description, na descrição da vaga, e mostrar como isso, você já tem essas habilidades, você já tem essas condições de performar um bom trabalho dentro dessa empresa. Então, essas foram as perguntas que eu separei para hoje, né? São 10 perguntas, as perguntas mais comuns em entrevista de emprego, digamos assim. Pode ser que elas apareçam dessa maneira, pode ser que elas apareçam de uma forma um pouquinho diferente. Pode ser que o recrutador nem pergunte ou acabe perguntando outras coisas. Mas na primeira entrevista, que é a entrevista de RH, Human Resources, normalmente essas perguntas aparecem. Então, amanhã, dando sequência a essa série de lives sobre o mercado de trabalho, a gente vai falar sobre Business English. Então, algumas expressões que são comuns nesse ambiente de negócios, né, no trabalho, algumas expressões que provavelmente vocês vão encontrar trabalhando fora. E nos encontramos amanhã, então. Bye, bye!